Bom, eu vou descontar um trabalho. Como é que eu faço avançar? Eu tenho que aqui não, bom, então é um trabalho que é um artigo que eu estou acabando agora, e eu fiz questão de dizer que ele é feito com uma aluna de doutoramento, que é a Florência Leonardi, e um estudante de bacharelado em ciência de computação, que é me orientando de iniciação científica. Acontece que a USP faz a sua jornada quinta-feira, e é em São Carlos, e é obrigatório, senão ele perde a bolsa, por isso que ele não veio aqui, então ele precisa combinar o ano que vem, não ser a mesma época. E, bom, ele tem um papel muito importante, porque ele desenvolveu o programa que nos engendra árvores, sem o que a gente não faria isso. Então, bom, vocês veem que é possível fazer pesquisa já no nível do bacharelado. Isso aqui é parte de um projeto do Anex, que fala exatamente disso que a gente chamaria de fonologia probabilista. Então, a fonologia probabilista é uma coisa interessante porque é teoria de probabilidades, ela tem problemas específicos, mas que são motivados realmente por questões linguísticas, realmente. Então, acreditem, não é que eu faço de conta, eu realmente tenho a intenção de resolver problemas linguísticos importantes. Quer dizer, não tem prêmio Nobel de linguística, mas se tivesse, nossa ambição é ganhar o prêmio Nobel, mas não tem, né? Esse aqui é um projeto do Anex. Deixa eu lhes contar, então, qual que é... eu estou errando aqui, sabe? Desculpe. Bom, então vou começar falando uma coisa mais genérica, né? Que é a modelagem de sequências portadoras de informação. Bom, eu cada vez mais não gosto de falar de modelagem estocástica, porque parece que a estocasticidade está na modelagem, não na realidade. Ela está na realidade. Quer dizer, o modelo é estocástico, porque a realidade possivelmente é estocástica. Bom, o que é uma sequência portadora de informação? Bom, eu estou trabalhando com duas coisas atualmente. Eu estou trabalhando com sequências genéticas, cadeias de aminoácidos, com a minha orientanda de bioinformática, a Florência, e com sequências rítmicas da fala, que são os dados que a gente vai considerar aqui hoje. Mas, possivelmente, isso vale para outras coisas. Eu não trabalhei especificamente em economia, mas eu imagino que isso valha. E quais são as características dessas sequências? Bom, elas têm um comportamento que não é determinístico. Ao menos não visivelmente. Ele é realmente aleatório, no sentido de que não tem uma função determinística que engendre os pontos. Mas apesar de ele não ser determinístico, ele tem informações. Isso é uma coisa complicada de explicar, por exemplo, os linguistas. Para um linguista, não todos, não os nossos colaboradores, mas muitas vezes, quando a gente fala com um estudante de linguística, diz que uma coisa é aleatória, ele vê isso como sinônimo de que então não tem sentido, é aleatório. E a coisa engraçada é que tem um sentido, né? A questão é como é que eu pego essas informações precisas, né, já que é aleatório. Bom, essas informações, os linguistas acreditam há 50 anos, aí falta um S no codificada. Eles acreditam que tem uma coisa chamada ritmo, e que esse ritmo, ele codifica essas informações. Então, é uma coisa bastante atraente, tem uma noção de ritmo, né? Ritmo a gente sabe o que é. Isso é ritmo. Só que a gente não vê essa batida, nem nas cadeias de aminoácidos, nem nas sequências linguísticas. Mas os linguistas acreditam que é uma coisa chamada ritmo, e que esse ritmo codifica a informação relevante. Então a pergunta é, mas o que é o ritmo de uma língua? Bom, houve uma conjectura nos anos 40, então tem 60 anos de conjectura, né, feita por esses dois cidadãos, que as línguas naturais, as línguas que a gente fala, elas se agrupam em duas ou três classes. Na época, eles disseram, né, que essas classes seriam, né, as línguas acentuais, acentual de acento, né, que seriam o holandês, o inglês, o polonês, o português europeu, as línguas silábicas, o catalão, o espanhol, o francês, o italiano, o português brasileiro, e as línguas moraicas,
que seria o japonês. Bom, não me perguntem o que é uma mora, é uma unidade menor do que a sílaba. Não já lhes disse. Então, você diz Honda, em japonês é Honda é a marca de moto. Isso é o meu exemplo básico. Honda tem 2 sílabas e 3 moras. Honda. É como se todo o núcleo, mesmo consonantal, tivesse, como todo o segmento, tivesse núcleo vocal. Essa é uma conjectura, feita por intuição, por coisas... Bom, e essa conjectura, ela ficou 60 anos num pedaço, sem muita clareza na comunidade científica. Bom, a pergunta é: o que caracteriza uma classe rítmica? E até recentemente, ninguém sabia dizer especificamente. Quer dizer, ninguém sabia dizer: olha, pega aqui o sinal de fala, o ritmo é isso. E a situação mudou nos anos recentes aí, e por causa de uma tese de doutoramento. Então, de novo, uma coisa interessante, que quem fez a novidade, e ficou muito famoso depois, é um cara chamado Franck Ramu, que é um rapaz de 30 anos atualmente, 32. Então, de novo, é um jovem, né? Os matemáticos jovens que mudaram a história, isso a gente todo mundo conhece. O Galois é um grande exemplo, né? Morto aos 18 anos em duelo, né? Que inventou a álgebra moderna. Bom, essa novidade continua acontecendo. Tem gente aí, moça, fazendo novidades. Então, tem um artigo do Franck em que ele mostra evidências de que há correlatos do ritmo no sinal acústico de fala. E numa outra vez que o Marcelo me convide, eu podia lhes falar do que a gente fez sobre isso, a noção de sonoridade e como é que ela pode ser usada. E foi o que eu contei lá em Paris, Marcelo. Então, o ano que vem, quando você me convidar, eu falo da sonoridade. Mas hoje eu vou falar da parte que eu não contei para o Marcelo em Paris, faz 2 semanas, que é como é que eu trabalho com ritmo em textos escritos. E é uma coisa bem fascinante. Vocês podem pensar, mas por que esse cara quer falar com ritmo em textos escritos? Bom, pode ter várias razões. A razão original do nosso projeto é um projeto de modelagem da mudança histórica do português entre os séculos XVI e o século XX. Essa foi a motivação inicial. E o que acontece é que todo mundo que falava português no século XVI morreu já. Então eu não posso gravar o cidadão e trabalhar com o sinal acústico de fala. Então, se eu quero fazer linguística histórica, eu sou obrigado a tentar encontrar correlatos nos textos. Essa é a motivação original nossa. Bom, então, não só a gente tem que encontrar correlatos do ritmo, mas tem que fazer isso aqui em textos escritos. Bom, agora se a gente pega um texto, o texto completo, com todas as letras, ele tem informações demais. Essa aqui é a mesma coisa no sinal acústico de fala. O sinal acústico de fala tem informação demais, porque, por exemplo, se eu digo batata ou cavalo, a realização acústica é totalmente diferente. E se eu falo batata ou batata, é totalmente diferente. E se eu falo e a colega, com a voz mulher dela, fala, a frequência que ela vai falar é diferente da minha. Bom, então tem muita informação que é inútil. Então, a gente tem que, primeira coisa, projetar isso num espaço menor. Aqui no caso, possivelmente, o ritmo fica escondido numa cadeia subjacente mais simples. Então, a primeira coisa é um problema de projeção de um espaço mais complicado num espaço menor. E a pergunta é, que cadeia será essa? Bom, é uma tentativa, quer dizer, deu certo, mas é uma tentativa. A gente ficou um certo tempo procurando aí. E vamos fazer uma tentativa de marcar o que seriam os elementos pertinentes do ritmo, indicando para cada sílaba se ela carrega ou não o acento principal da palavra e se ela é ou não começo de palavra. Bom, que o acento tem um papel parece bem intuitivo, né? As pessoas que inventaram a noção a conjectura da classe das línguas acentuais, eles pensavam que de alguma maneira o ritmo estava organizado em torno do acento. Então, isso é uma tentativa natural. Quando você faz metrificação em poesia, né? O método é definido em termos do acento das palavras, tá certo? Vocês sabem que os métodos populares na poesia portuguesa,
a redondilha menor e maior de 5 e 7, né? O meu pai era baiano, o meu avô pernambucano, isso é o Chico Buarque, né? O meu pai era baiano, né? O meu pai era baiano 7, né? Essa é a redondilha maior, que a poesia em português popular é assim. A poesia clássica portuguesa tem 10 sílabas, né? Alma minha, gentil que te partiste, tão longe. Esse aqui é Camões. Então, é natural que a gente pense no acento. Aí não tem grandes invenções. E por que o começo de palavra? Bom, porque a importância disso tudo é a seguinte: no fundo, a motivação é como é que eu entendo o procedimento pelo qual um bebê aprende uma língua. Quer dizer, qualquer criança exposta a um meio linguístico aprende uma língua. Quer dizer, uma criança brasileira, ela é levada, recém-nascida, para a China, ela aprende chinês. Uma criança que cresça longe de seres humanos, ela não aprende língua nenhuma. Tem histórias de meninos lobos que não aprendem mais a língua. Tem o famoso filme do François Truffaut, L'Enfant Sauvage, que conta a história do menino lobo no século XVIII. E experiências meio... Bom, esse é um primeiro fato. O outro fato é que aprende uma língua, né, exposta à influência do meio, ouvindo as pessoas falarem. Então, cuidado. Se você tentar criar condições artificiais, por exemplo, suponhamos que nós somos médicos nazistas, fazemos experiências com seres humanos, e fazer uma experiência de fazer uma geração de bebês aprenderem Esperanto. Possivelmente as crianças não aprenderam língua nenhuma, porque Esperanto não é uma língua de verdade. Tem uma experiência menos traumatizante, mas dramática, foi a experiência feita nos anos 30, pelo Ben Yehuda, que é o primeiro cara que tentou fazer o hebraico voltar a ser uma língua viva. E fez a experiência de só falar hebraico com o bebê. Então ele e a mulher se isolaram numa casa lá em Jerusalém, e a criança levou um tempão para aprender a falar, porque eles não tinham, possivelmente, dicas na cabeça deles. Eles não falavam hebraico como língua materna, eles falavam alemão, eram intelectuais judeus, militantes sionistas. Bom, então, mas o que se acredita é que a criança, ela identifica domínios pertinentes. É como se a primeira tarefa da aquisição fosse segmentar aquele fluxo acústico em pedaços. E se acredita que um domínio pertinente é a palavra. Então, esse foi o nosso chute. Vamos agora falar um pouquinho da nossa definição de acento e de palavra. Bom, eu lembro a vocês que em português, com exceção de palavras funcionais, palavras pequenas, né, tipo artigos, preposições de, todas as palavras têm um acento principal, que está no léxico, tá certo? Então a palavra menino tem 3 sílabas, menino, e o ni carrega o acento principal. Isso está no léxico e não muda. E não mudou desde o século XVI. Tá? Então é isso que a gente marca. Isso é marcado automaticamente usando as regras de ortografia do português. Então a gente tem um programa desenvolvido também por um estudante de bacharelado de computação, que era meu filho, no caso, e que ele pega o texto, ele codifica, né? Então ele marca isso daqui. E a noção de palavra agora, vamos chamar de palavra prosódica, a sequência formada pela palavra, com a palavra acentuada, e todas as palavras funcionais que a precedem, até encontrar a palavra anterior com acento. Então, por exemplo, a frase, o menino comeu a bala, ele tem 3 palavras prosódicas. O menino, que é uma única palavra, comeu, e a bala. É interessante quando você pega textos históricos, por exemplo, tem um conjunto de textos que é terrível. São textos escritos por pessoas que a Inquisição prendeu no século XVI. E essas pessoas eram obrigadas a escrever uma defesa. E eram pessoas semi-analfabetas. Mas diante da ameaça, a ameaça era fogueira. A pessoa escrevia com aquele esforço. Então é interessante porque ela mostra como é que escrevia e falava, como é que falava alguém da época. E você vê que muitas vezes, mesmo textos feitos por pessoas cultas do século XVI, XVII, você tem coisas tipo o menino, uma única palavra. Isso chama-se palavra prosódica. No fundo, o "o" é incorporado. Então, é isso que a gente marca. Então, essa marcação é feita automaticamente, e isso me leva a uma codificação com 4 símbolos, né? Bom, vocês veem, eu tenho 2 características, né?
Então, o primeiro dígito indica se a palavra, se a sílaba é começo de palavra prosódica. O 1 quer dizer sim. E o segundo dígito indica se a sílaba, não sílaba, carrega o acento principal da palavra. Bom, é mais fácil escrever isso em binário, né? Então, 00 é o 0, 01, tá. Então, o último dígito é vezes 2 elevado a 0, o segundo é vezes 2 elevado a 1. Essa é uma representação binária interessante. Vamos colocar mais um símbolo. Vou usar o símbolo 4 para indicar o começo de frase. Vocês podiam perguntar por que esse cara não é coerente e não usa 3 dígitos binários, né? O terceiro dígito indicando se a sílaba é a primeira sílaba da frase. Uma razão prática é que para estimar com um alfabeto de 8 símbolos, isso é muito pesado. Por razões técnicas, eu precisaria de uma amostra muito grande. Então eu fiz um golpe baixo aí, mas que me economizou 3 símbolos no alfabeto. Tá certo? Bom, então, com isso tudo, eu tenho agora Bom, eu vou dar um exemplo aqui, né? O começo da frase, o menino já comeu doce, é o menino. E eu codifico assim. Então, eu uso o 4 para marcar que é o começo da frase. A primeira linha de símbolos, né, marca se é começo de palavra sim ou não. E a segunda linha marca se é acentuado sim ou não. Então, o ni é acentuado, tem um. E aí eu marco em binário isso aqui. E a frase inteira é codificada dessa forma. Então, o menino já comeu o doce, é codificado como está aí. Tá certo? Então, lembra, o 4 é começo de frase, o 2 é começo de palavra não acentuado, o 3 é começo de palavra acentuado, então o já é uma palavra acentuada, né? Ela não é uma palavra prosódica, é o começo e é acentuado. O 2, o 1 é sílaba acentuada, que não é mais nada. Bom, é com essas sequências simbólicas que eu vou trabalhar. Então, eu peguei o texto em português, esse é um problema sério, exatamente, porque, na verdade, essa é uma questão séria do tipo, eu sou o Romário, e em português europeu tem coisas assim também, eu não tenho um exemplo na cabeça, mas existe. E, possivelmente, uma parte dos símbolos a gente poderia ter que identificar, porque, claro, eu não tenho acesso à realização oral. Então, teria um segundo trabalho mais sofisticado, que consistiria em considerar que uma parte dos símbolos tem que ser restaurada. O que eu espero, e isso dá certo, é que essa primeira aproximação é suficiente. Ou seja, o modelo é robusto bastante para dar conta disso. Mas o Marcelo tem toda razão. Uma outra questão é a definição de palavra prosódica. Um exemplo, eu estou usando uma definição que os linguistas adotam. Tem um modelo aí que é bastante aceito, mas, por exemplo, quando eu digo está me parecendo, que é uma típica construção portuguesa brasileira, inclusive em Portugal, está me parecendo. Como é que a gente escreve isso? Se vocês vão ver como é que eu próprio escrevo, como vocês todos escrevem está, traço de união, me, que possivelmente não é assim. A questão, bom, como é que a palavra está-me, ou é a palavra está me parecendo? E como eu quero fazer decisões automáticas, eu espero que isso não me complique muito a vida. Né? Mas esse é um problema, ou seja, a codificação é em si uma questão delicada e interessante, linguisticamente e matematicamente, porque daí eu vou ter que encontrar maneiras de restaurar a melhor. O que é gozado, quando a gente fala de linguística, se eu falasse a mesma coisa com aminoácidos, né? No fundo, a Florência faz tudo isso aí com aminoácidos. Vocês em seguida iam reagir como eu reagia, biologia eu não entendo. Então já fica todo mundo assim, vamos esperar que ele pare a parte biológica e vá para o formalismo. Quando se fala de linguística, todo mundo se interessa porque a gente tem uma experiência pessoal. Todo mundo fala uma língua. Tem um filme do François Truffaut, não, do Jean-Luc Godard, em que a criança pergunta para a mãe, mamãe, o que é a língua? E ela responde, a língua é a casa onde o homem mora. Uma coisa muito linda. Então, ele está falando da nossa casa. Todo mundo tem intuições. E matemáticos, tanto quanto os outros seres humanos.
E, aliás, quando você fala para físicos, eles não só têm intuições, como cada físico já tem um modelinho próprio seu de linguagem que ele tenta usar. Bom, então, com essa codificação, cada texto é transformado numa sequência de símbolos, no alfabeto. Eu só vou chamar de alfabeto o conjunto de símbolos. Então, trabalhando com uma cadeia simbólica agora, essas sequências não apresentam padrões identificáveis a olho nu, ao menos ninguém identificou até agora. Então, é necessário subir o nível da abstração. Se eu quiser falar de padrão, não vai ser no olhômetro, não é que a sequência é 01, 01, não é assim, não é complicado. E tentar identificar padrões na classe de modelos probabilísticos capazes de gerar essas sequências. Vocês vejam, eu sou obrigado a fazer um modelo para tentar encontrar o padrão. Diretamente eu não encontro o padrão. Bom, tem uma coisa que eu não pus aqui, devia ter dito. Vocês percebem que essas cadeias simbólicas, elas têm restrições de caráter, não sei como é que eu diria isso, de caráter determinístico, ligadas à morfologia do português. Por exemplo, depois de um quarto, o quarto é começo de frase. O próximo símbolo tem que ser ou 3 ou 2, começo de palavra. Quando eu tenho um 2, que é um começo de palavra não acentuado, eu posso ter tantos zeros quanto eu quiser, até encontrar um 1. Mas antes de encontrar um 1, eu não posso encontrar um outro 2, um outro 3, um outro 2, um outro 3, um outro 4. Então tem um conjunto de restrições que se expressa de maneira muito simples, com um autômata finito. Mas tem restrições. Então, para ser perfeitamente honesto, eu tenho primeiro que falar do conjunto de sequências admissíveis. Não são todas, e nesse conjunto eu vou definir uma medida de probabilidade. Isso aqui na literatura de mecânica e estatística se chama um estadígrafo, digamos a palavra. E se vocês forem ver o famoso texto do Davi Ruela, dos anos 80, eu acho, sobre o formalismo termodinâmico, ele começa falando como é que a gente introduz restrições e depois faz uma probabilidade. Então, não é o conjunto todo das sequências, é um subconjunto com certas restrições. Mas aqui, bom, numa apresentação de 50 minutos, bom, que modelos eu vou usar? Olha, esses modelos, eu acho que o melhor candidato é o que a gente chama de cadeias de Markov de alcance variável. Numa outra ocasião, que eu dei um curso sobre isso, eu falaria mais sobre a justificação de introduzir modelos estocásticos. Por que a gente faz modelos estocásticos? Eu vou lhes dizer qual que era a minha justificativa pessoal há 2 anos atrás. Eu dizia, bom, porque o modelo, de alguma forma, idealiza o mecanismo natural que engendra as sequências. Que é um pouco mais de formação de mecânico estatístico. O mecânico estatístico, ele pensa que o modelo probabilístico, ou o modelo do sistema dinâmico, se vocês veem todos os artigos em sistemas dinâmicos que se referiam à modelagem do caos, do começo da turbulência, por exemplo, de alguma forma havia a ideia que o sistema dinâmico, ele reproduzia o comportamento do sistema turbulento. Eu não penso mais assim, quer dizer, eu não penso que essa é a boa explicação. O que eu penso atualmente é uma outra coisa. Eu fui convertido recentemente pela leitura de um conjunto de artigos de um cara chamado Rissanen, Jorma Rissanen, que é uma pessoa sênior, que os matemáticos não conhecem praticamente, é alguém que veio de teoria de informação e de computação teórica. E o que o Jorma Rissanen diz é o seguinte, olha, o objetivo nosso é começar definindo o que é aprendizagem. E aprendizagem é pegar uma sequência de símbolos e conseguir comprimir essa sequência de símbolos sem perda de informação. Então, eu aprendo melhor quando eu comprimo melhor. Por exemplo, se eu lhes disser 01, 01, 01 e continuo até sexta-feira, quando tem uma reunião de novo aqui, falo 01, 01, vocês ficam aqui comigo até sexta-feira. Então eu digo 01 não sei quantos milhões de vezes. E aí eu digo, entenderam? Falou sim, claro. Você disse 01, seguido de 01, 1 milhão de vezes. E comprimiu totalmente. Então, comprimir é tentar entender qual que é a regra mais simples para gerar isso. E isso não quer dizer que esse mecanismo que eu pude atribuir seja aquele que está na natureza. Sei lá eu, na cadeia de aminoácidos, tem algum mecanismo assim. Então, a razão real para falar de modelo probabilístico, a meu ver, é essa. Que
que é uma maneira de você comprimir os dados. E isso é toda uma filosofia, toda uma nova religião, a qual eu aderi recentemente, então, como todo novo convertido, eu fico fazendo assim, proselitismo. Mas, enfim, sobre isso não falarei hoje. Então, vamos admitir que haja um mecanismo aleatório capaz de gerar essas sequências. Bom, vamos fazer um pouquinho de matemática. Então, eu tenho uma sequência simbólica, x1, x2, ela é aleatória, ela assume valores num alfabeto finito, e agora a gente tenta predizer cada novo símbolo. Quer dizer, eu tenho um mecanismo de produção do novo símbolo. E esse mecanismo ele depende do passado. A noção de cadeia de alcance variável, que foi o Jorma Rissanen que introduziu, ele diz o seguinte, essa aqui é a ideia básica. Apenas uma porção do passado é relevante para a determinação do próximo símbolo. Eu não tenho que saber todo o passado, tem uma parte dele que é relevante. E o comprimento dessa porção relevante varia de um passado para outro. Quer dizer, isso não é aleatório, é determinístico. Você olha o passado do presente para o passado, você vai indo passo a passo para o passado mais remoto, chega uma hora e fala, aqui eu posso parar. Você sabe que pode parar aqui, sem necessidade de fazer uma inspeção do resto. Isso um probabilista chama de tempo de parada. Mas quer dizer que o fato que eu só precise vir até aqui é uma função do que eu vi até aqui, e não do futuro. Então, essa é a ideia. E essa ideia é muito natural. O Jorma Rissanen estava pensando em procedimentos de compressão de arquivos. Mas parece que ele pensou isso em termos linguísticos. Porque quando você escreve um texto, quando você gera um texto, coisas do tipo concordância, a concordância tem que ver com um domínio do texto que não vai até o infinito. Quer dizer, a concordância é um fenômeno local e você decide que tem que ir até aqui em função do que você está vendo no passado. Essa ideia é a ideia de uma cadeia de alcance variável, que é uma ideia riquíssima. Essa ideia ela foi introduzida na literatura em teoria da informação, é um artigo do IEEE dos anos 80, faz 20 anos. Ela voltou a ficar ela ficou muito na moda recentemente nos meios estatísticos e agora também nos probabilísticos. Uma pergunta que eu lhes faço. Em sistemas dinâmicos, há um certo tempo já que a gente faz essa jogada de passar de um sistema dinâmico a um modelo probabilístico. É uma ideia clássica, né, que vem de quem? Do Sinai, né, da escola russa, do grande matemático que morreu moço, como chama? Me vem Dublin, mas não é Dublin, é com o Bowen, o Richard Bowen, né? É uma ideia de você tratar um sistema que é determinístico, né, tipo um sistema expansivo, né, como um processo estocástico. A pergunta interessante é quais são os processos, quais são os sistemas dinâmicos que correspondem naturalmente a uma cadeia de alcance variável? Eu não sei muito bem. Uma cadeia de Markov corresponde a uma aplicação afim. Mas sem de alcance variável, o que isso quer dizer? Eu não sei eu acho que deve ser uma resposta fácil. Mas o fato é que ninguém pensou no assunto aí, então agora eu estou aborrecendo meus amigos dos sistemas dinâmicos, fazendo essa pergunta para eles. Porque isso pode nos ajudar a entender coisas. Bom, então vamos chamar de essa porção relevante do passado, vamos chamar de contexto. A coisa importante de observar é que o conjunto de contextos tem a propriedade do sufixo. Isso quer dizer o seguinte, nenhum contexto é sufixo do outro. Então, antes de dizer um pouco mais, não, eu vou dizer o que é. Vou dar um exemplo. Olha, vamos supor que eu tenho o alfabeto binário 0, 1 e que eu tenho os seguintes contextos. O 1 sozinho é um contexto, o 0, 0 é um contexto e o 1, 0 é um contexto. O tempo está indo da esquerda para a direita. Bom, isso quer dizer o seguinte. Se o primeiro símbolo que eu tenho, né, no passado for 1, isso me basta para decidir o novo passo. Se o último símbolo é 0, isso não me basta, eu tenho que ir um passo atrás. E aí eu vejo que é 0, que é 1, e eu gero. Bom, vocês veem que nenhum desses... Opa, desculpa, eu estou indo mais, tá? Então, se o símbolo for 0, eu tenho que recuar mais um passo. Tá? Então, o primeiro contexto é 1 sozinho, o segundo é 0 precedido de 0, e o terceiro é 0 precedido de 1. Vocês veem que com isso daqui eu estou fazendo uma partição dos passados. Todos os passados são de uma desses três tipos. Isto é,
ou ele acaba com 1 ou não. Se ele acaba com 0, o símbolo anterior ou é 0 ou é 1. Ou seja, o conjunto de contextos nada mais é do que uma partição definida a partir de sequências finitas, que é o sufixo. Então você vai numa partição a partir dos sufixos. A coisa interessante é que nenhum contexto é sufixo do outro. Estou limpo isso aqui. Quer dizer, nenhum contexto, ou seja, o 1 não é contexto de 0, 0. O 1 não é sufixo de 1, 0. O 1 é prefixo, mas isso não adianta. Quer dizer, para valer essa regra, você tem que ser capaz de decidir se acabou o contexto sem ter que ir até o final. Então, o que não é um contexto? Uma coisa do tipo, olha, se você encontrar um 1 e depois desse 1 você nunca mais tiver certa coisa, isso não é um contexto. Um contexto você tem que ser capaz de decidir pelo que você acabou de ver. Tá? Isso daqui torna possível representar esse conjunto com uma árvore. E aqui está a representação em forma de árvore. Então, eu representei lá o primeiro contexto, aquela primeira. Agora que entra e agora que eu perdi. Então, o primeiro contexto. O primeiro contexto é esse daqui, tá certo? Corresponde ao 1, é este ramo aqui. O segundo contexto, 0, 0, é esse ramo aqui. E o terceiro contexto, 1, 0, é esse ramo aqui. Vocês veem que na árvore eu escrevo do mais recente indo para o passado. Tá? Vocês vão ver que aqui embaixo eu tenho vetorzinhos aqui. Esses vetores são probabilidades, né? 0,3 mais 0,7 igual a 1, 0,6 mais 0,4 é igual a 1, 0,8 mais 0,2 é igual a 1. Por que ele apareceu assim? Porque eu tinha essa imagem, eu fiz essa apresentação ontem à meia-noite. Eu tinha essa imagem, usei. Mas calha bem, porque isso daqui, o que é? Isso daqui vai ser a probabilidade de você gerar um 0 ou um 1, quando o teu contexto é 0, 0. Isso daqui é a probabilidade de gerar, como próximo símbolo, ou um 0 ou um 1, quando o teu contexto é 0, mais recente, 1, mais remoto. Isso daqui é a tua probabilidade de gerar um 0, 0,8, ou um 1, quando o teu contexto é 1. Tá certo? Bom. Este é o modelo. O modelo é, você vê qual que é o teu contexto, e associado ao teu contexto, você tem uma probabilidade que vai te dizer como engendrar o próximo símbolo. O que é a tua predição. Ou seja, se eu encontrei como penúltimo símbolo 1, a minha predição é que o próximo símbolo será 0, com probabilidade de 0,8, e 1 com probabilidade de 0,2. Bom, e é esse o tipo de modelo que eu vou fazer para as minhas sequências simbólicas, que aí agora vão ter 5 símbolos. Agora, duas pequenas observações que não estavam nas minhas transparências. A primeira é que essa noção aqui, ela veio da teoria da informação. A noção de código, de sufixos, é muito importante. Quando eu gero um código, eu quero poder enviá-lo sem necessidade de algum símbolo especial para dizer onde acaba cada palavra. Como ele é um código que tem essa propriedade, eu posso saber quando ele acaba sem necessidade de um símbolo especial. Então, e quando você faz um curso básico, teoria da informação, essa é a primeira noção que você aprende. A segunda coisa é que a ideia de utilizar modelos probabilísticos em linguística não é nova. A noção de cadeia de Markov foi inventada para isso faz um século, justamente. E o maior matemático do século XX, possivelmente, Kolmogorov, ele mesmo, escreveu talvez 20 artigos sobre isso com 70 anos de idade. 20 artigos sobre modelagem probabilística do ritmo. Quer dizer, então não é uma ideia nova, é uma ideia muito fascinante. Mas que talvez agora a gente tenha condições de realmente modelar. E esses modelos, tipo cadeias de alcance variáveis, parecem ser modelos adequados para tratar coisas assim. Bom, vantagens conceituais desse modelo, a mais importante é essa: ele captura dependências de comprimento variável, o que é a mesma coisa do que dizer é capaz de identificar características estruturais, porque o contexto
é alguma informação de estrutura. É muito diferente quando ele Markov se diz, bom, o próximo símbolo depende do anterior com tal probabilidade. E aqui eu estou dizendo, o próximo símbolo depende desse pedaço do passado. E esse pedaço, quando você aplica isso, por exemplo, em cadeias de aminoácidos, você recupera com classes de equivalência já conhecidas anteriormente, tendo em vista as propriedades físico-químicas dos aminoácidos. Quer dizer, o estudo de regularidades estatísticas te permite recuperar equivalências. Será que isso vai dar certo também para nós? No caso das cadeias linguísticas? Bom, aqui falta uma palavra, né? Sim, a boa resposta, a boa notícia é que sim. A aplicação do método identifica estruturas distintas, estruturas rítmicas distintas. Aqui falta a palavra estrutura rítmica. Distintas para o português brasileiro e o português europeu. Então, agora a questão é... Oi. Ela não vai sempre mudando. Aí que está. A conjectura que os linguistas fazem é que ela não muda sempre. Parece que a mudança se dá aos saltos. Você tem zonas de estabilidade que duram algumas gerações, talvez 2 séculos, e aí você tem uma mudança. Essa é a conjectura. Sim, o fato de escrever, veja, eu codifiquei tudo exatamente para não ter que enfrentar questões superficiais de importação linguística. Por exemplo, eu digo futebol, que vem de futebol, mas futebol é uma boa palavra portuguesa. As línguas sempre importaram. E você sabe como é que o japonês diz Carlos Marx? Sabe? Carolô Marocô. É verdade, não é piada. Carolô Marocô. Porque quando você pega uma palavra e você lê na tua língua, você que língua fala? Você fala russo? Qual que é a tua língua materna? Se é uma língua eslava? Não. Bom, então, depois você me contará. Quando você pega uma palavra de uma outra língua, você produz essa palavra com o teu ritmo. Né? Com o teu ritmo. Quer dizer, quem já ouviu franceses falando inglês, quer dizer, tem uma famosa piada, isso não é piada, é uma verdade. Quando eu fui lado político em Paris, né, tem as reuniões dos lados, né, daí tinha um militante brasileiro de esquerda, diz assim, camarade, nous devons faire la révolution au monde. Daí eu comentava, você é cearense? Eu falo assim, comment avez-vous su que je suis cearense? Je suis en train de parler portugais français correctement. Quando você vê um paulista falar, você identifica, né? Assim, o assunto me dá o... É italiano, eles são italianos. Quer dizer, o que é engraçado é isso, que você pega a palavra da outra língua e você diz, não Karl Marx, que não sei se assim que diz o alemão, mas diz Carolô Marocô, porque você tem em japonês a necessidade rítmica de introduzir núcleos vocálicos. Então, isso não deve emocionar. Exatamente, quando eu trato nos meus textos, uma coisa automática que eu faço é que eu tiro tudo que é palavra estrangeira para evitar confusões. Mas o que eu penso é que isso não é muito grave, porque quando a pessoa pronuncia, ela pronuncia da maneira que a língua lhe permite. Não tem jeito, né? E é isso que faz com que a gente, eu acho que o Marcelo e eu falamos bem francês, mas possivelmente qualquer francês nos identifica como estrangeiros. Nós falamos bem francês, bem melhor do que eu falo inglês, por exemplo. Bem, a gente fala bem, mas não tem jeito. Tem algum lugar que fala, vous n'êtes pas français, monsieur. Então, Carolô Marocô. Enfim, nos meus dados, eu retiro palavras estrangeiras para ter clareza de como é que elas vão ser codificadas. Bom, então agora a pergunta é a seguinte, como é que eu faço para, a partir de uma amostra, a partir de uma amostra, eu pego textos, né? Por exemplo, nós estamos construindo um corpus eletrônico de português histórico, corpus Tycho Brahe, disponível na rede, e nós temos atualmente 1 milhão de palavras codificadas e tudo mais. Como é que eu faço, a partir dessa amostra, para identificar a árvore
de contextos e as suas probabilidades. Bom, isso é uma outra palestra, talvez é um curso, isso. Isso se faz a partir de um algoritmo chamado algoritmo do contexto, que o Rissanen propôs nos anos 80 e que recentemente voltou muito à moda. Há vários artigos recentes para demonstrar a consistência do algoritmo. Como é que o algoritmo é feito? Olha, essencialmente, você começa com a maior árvore possível de contextos. Digamos que o contexto seja 00. Aí você calcula quantas vezes 00 é seguido de 0 e quanto é seguido de 1, e você faz a proporção. E isso seria a probabilidade tentativa. E aí você fala, bom, será que o 00 é realmente importante? Corta o ramo. E vê se cortando, você recalcula se você perde muita informação. Se você perder, você não corta. Se você não perder, você corta. Então, o que o algoritmo faz, ele começa com a maior árvore possível de contexto que você pode observar nos dados e vai cortando. E esse algoritmo é consistente. Ele converge, quase certamente, para a árvore que engendrou aquilo lá, se você engendrar Bom, eis aqui o resultado que nós obtivemos com os textos do português brasileiro e do português europeu. Eu confesso que, bom, eu digo essa frase importante, a diferença entre as duas árvores tem um significado linguístico. Eu não vou lhes dizer muito bem qualquer, eu vou dizer rapidamente. Eu confesso que quando eu vi essas duas árvores, para mim foi uma decepção. Falei, puxa, são quase iguais. Não são quase iguais. E aí que o linguista, né, acho que foi a Charlotte, no caso, que é a linguista dessa equipe, ela olhou, bom, ela tem também uma cabeça de estatística notável, mais do que eu, na verdade. E ela falou, não, tem uma diferença fundamental. Qual que é a diferença fundamental? Bom, então isso aqui é um fato empírico, é uma análise estatística empírica. Vocês veem, aqui, quando você encontra, em português europeu, você encontra como último símbolo 4, você esquece o passado. 3, você esquece o passado. 2, esquece o passado. 1, esquece o passado. Isso te basta. Mas se é 0, você tem que ir mais para trás. Se for 0, você tem que ver o que tem antes dele. Já no português brasileiro, só o 2, o 3 e o 4 tem essa propriedade. O 1 te obriga a ir mais atrás. O 1 é isso. O 1 é sílaba acentuada que não é começo de palavra. Ou seja, em português europeu, 2 e 3, bom, 4 é comum às duas. 4 é muito bom. 4 mostra que o algoritmo dá um bom resultado, porque 4 é começo de frase. E você espera que uma frase não afete o ritmo da outra. Você espera. Se isso não fosse verificado, você ficaria com a pulga atrás da orelha. Podia até ser, mas enfim, isso aí nos regozijou o coração, porque nós não pusemos isso como condição. Isso foi a regularidade estatística que nos disse. O 2 e o 3 é começo de palavra prosódica. E, na verdade, havia uma conjectura no pedaço, que foi o que nos inspirou, mas a gente tinha um pouco esquecido isso, de que a palavra prosódica é um domínio relevante, que devia ter um papel. E ficamos felizes de ver que, tanto em português europeu quanto brasileiro, ela tem um papel aqui. A diferença é que no 3 a coisa é meio ambígua, porque o 3, será que é porque é começo de palavra prosódica ou porque é acentuado? Parece que no português europeu as duas coisas jogam papel, ou porque é acentuado ou porque é começo de palavra, você esquece o passado. Mas no brasileiro, não. No brasileiro é o começo de palavra que conta, porque o acento sozinho não basta. E isso daqui é uma conjectura. Daí falou, mas, claro, é uma conjectura que estava no pedaço, que a gente não tinha nem pensado. A conjectura dizia que na decomposição em pés, supondo que pés existam, né? Supondo que a fala corrente tenha pés como tem a poesia. A conjectura é que os pés do português europeu queriam sempre começar com acento, e não os do brasileiro. Os brasileiros querem começar com a palavra. E isso daqui diz exatamente, sugere exatamente isso. 2 e 3 esquece o passado, começo do pé. Em europeu, o acento, você quer começar com acento. Isso a gente não forçou a barra. Foi o que foi na análise estatística. Então, por exemplo, a famosa, isso é uma intuição de linguista. Um dia uma colega estava no cabeleireiro e tinha uma senhora portuguesa
que disse assim, elas com o cabelo, elas com o cabelo. E ela ouviu, elas com o cabelo. Olha, você grava um cidadão, uma mulher portuguesa dizendo elas com o cabelo, você não vê uma pausa, não é que tem uma pausa, não é que ela diz elas com o cabelo. Quer dizer, no final acústico não tem evidências óbvias, mas foi o que ela ouviu. E é isso que diz aqui, elas é acento, é um 3, elas, o com é um, não é o começo da palavra, é a nada. E o que ela ouviu foi isso, é que as unidades seriam, com a palavra seria ela secou o cabelo. E o que ela ouviu foi elas com. Então houve uma decomposição que é compatível com isso. Então ficamos muito felizes aí, a Charlotte explicou por que isso aí nos ressegurava o que a gente pensava, tá bom? Bom, até aqui tudo bem, podia ser o final da conferência, mas eu estaria mentindo. E é porque o algoritmo no contexto, ele tem problemas, e eu tenho que dizer a verdade. O algoritmo no contexto, ele converge lentamente, quer dizer, ele é assintótico, mente consistente. Se você tem uma amostra muito grande, engendrada por uma certa probabilística, ele vai convergir para ela, mas é muito lento. Pior do que isso, ele não é robusto. Se você introduzir pequenas subsequências espúrias, ele se engana. E talvez por isso, muitas vezes, quando eu analisei os dados, as árvores que eu obtive não eram aquelas duas árvores. Aquelas apareceram na maioria das vezes, mas obtive também outras. E aí nós ficamos assim, sabe, o problema de mexer com os dados é que os dados têm um mau gosto de resistir à tua teoria. Você faz um belo teorema, mas os dados nem sempre são sensíveis à beleza do teorema. E não se conformam. Quer dizer, a gente primeiro teve um resultado belíssimo, aquelas duas árvores. Ficamos lá maravilhados. Depois aumentou o corpus e vimos que aparecia um monte de monstros. Menos frequentemente, mas aparecia. Então eu podia dizer, olha, não, foi um erro, mas aparece. E aí que a gente teve uma bela ideia matemática. Ou seja, em vez de uma única árvore, acabamos obtendo uma floresta de árvores. E a floresta pode ocultar a árvore que é significativa. Então, esse é o problema. Como é que eu faço para trabalhar com uma floresta de árvores? Bom, o que é uma floresta de árvores? Uma cadeia de alcance variável, como nós vimos, é representada por uma árvore de contextos e por uma família de probabilidades de transição associadas a esses contextos. Não é? Aqueles númerozinhos que estavam lá embaixo. Essa aqui é a árvore probabilística. Agora, eu podia considerar uma noção mais ampla. Eu tenho um conjunto de árvores probabilísticas e uma distribuição de probabilidades sobre esse conjunto, que diz, olha, eu pego essa árvore com probabilidade tanto, tá certo? E isso é o que eu chamo de floresta probabilística. E a interpretação pode ser a seguinte. Imaginemos que as frases, quando eu escrevo uma frase, eu tenho a minha árvore na cabeça, mas quando eu escrevo, eu sou influenciado por outras questões. Por exemplo, se eu escrevo para o reitor da USP, eu vou tratar ele com uma certa deferência. Então eu posso usar frases do tipo, se me não falha a memória, eu sou muito pedante. Então eu gosto de usar interpolações seiscentistas. E está lá no meu texto escrito. E isso, obviamente, não é representativo. Eu não uso críticos em posições de ênclise ou de mesóclise. Mas eu escrevo, às vezes, coisas assim, né? Para impressionar o reitor. O reitor da USP vira e mexe e diz coisas assim. Eu ouvi o Marcelo Viana que disse-me. Isso não existe. Nunca no português, nem no clássico, nem no brasileiro, nem no europeu, nunca ninguém usou, existiu que disse-me. Não existe. Mas quando o cara quer fazer bonito, ele escreve que disse-me. Se vocês forem ler A Moreninha, que é um lindíssimo romance, escrito, né, no século XIX, por alguém que nunca tinha posto os pés em Portugal, você encontra frases típicas de português brasileiro, né, com o apócrifo na posição que a gente usa, João me viu, frases brasileiro ou clássico, você encontra situações de ênclise, João viu-me, como a regra do português moderno, europeu, e coisas que não existem, como que disse-me.
possivelmente o Joaquim Manuel de Macedo ouviu estudantes voltados de Coimbra que usavam ênclise, então falou, é o que está na moda. Então você encontra, bom, se você fizer isso, você engana o algoritmo no contexto. Quer dizer, nós fizemos essa experiência, você pega um texto que dá a linda árvore do burguês europeu, você põe algumas frases estranhas e você engana. Então não é robusto. E o que você obtém, então, são essas florestas probabilísticas. Então, é como se, para cada frase, você escolhesse com probabilidade muito alta a tua verdadeira árvore, para pequenina, uma árvore estranha. Bom, agora a ideia é, vamos calcular o peso das árvores. E aqui, eu vou fazer de maneira sequencial. Primeiro eu dou um peso a priori para cada árvore. Bom, quantas árvores são? Se eu pegar todas as árvores de profundidade menor ou igual a 3, no máximo 3 ramos, satisfazendo as restrições que eu lhes disse, que um 4, de 3 ou 2, eu tenho 6.000 árvores. Tá certo? Eu vou atribuir um peso a cada uma delas. Primeira coisa, eu tenho um peso a priori, W tal, e eu vou atualizando esse peso, multiplicando ele pela probabilidade estimada no instante n, a partir do passado já disponível. Bom, como é que eu estimo isso? Eu conto quantas vezes esse contexto até aqui foi seguido por esse símbolo, e eu divido pelo número de vezes que o contexto apareceu até aqui. Essa é a probabilidade. Bom, eu vou fazer isso aqui de maneira sequencial. A vantagem desse procedimento é que ele é comutativo, não depende da ordem que eu ponho as coisas. Ainda não renormalizei, tá certo? Ainda não renormalizei. Bom, eu não espero que vocês entendam esses detalhes, mas eu tinha que fazer isso aqui. E para implementar a proposta, eu tenho que gerar todas as árvores possíveis, resolver um problema não banal da precisão, porque eu estou multiplicando números menores que 1, eu vou isso aí sobre 10 mil símbolos, 50 mil símbolos, isso dá 0, 0, 0, 0, 0, 0, e nós tivemos que reinventar, e não sabia, eu não sou um cara da computação, tivemos que reinventar técnicas do ponto flutuante. A ideia é muito simples, você vai conta o número de vezes da operação, você multiplica por 10. Bom, isso aí foi o que fez o meu aluno nesse sentido, ele fez um programa que gerou tudo isso aqui, calculou os pesos, né? E fez todos os cálculos ao mesmo tempo para todas as árvores. Você tem 6.000 árvores, você não vai fazer para uma, para outra, então todas as contas você faz e usa em todos os casos possíveis. Se você pensar como fazer isso, você vai ver que tem uma série de dificuldades, e foi isso que durante alguns meses a gente teve que resolver. Na verdade, esse procedimento não fomos nós que inventamos. Ele foi proposto por um cara lá em Israel chamado Eskin, e foi a tese dele de doutoramento em bioinformática. Ele ganhou o prêmio de melhor jovem cientista. E nós aplicamos o programa dele, que está na rede, e não deu nada. O programa dele não conseguiu discriminar textos brasileiros e europeus. Não conseguiu. Possivelmente porque o programa dele pegava todas as árvores sem restrição do tipo que não pode ter um 4 seguido de 4. Aí a minha orientante, ele pediu se ele podia nos passar no código a parte em que eu parametrizava. Ele nunca nos respondeu. É mais fácil fazer um novo programa. Então o menino, o Denis Lacerda, ficou vários meses fazendo um código bem longo para fazer isso. Mas é um código que se faz. Bom, agora só tem coisas bonitas aqui para frente. Eu vou pular isso daqui, porque senão eu vou perder Bom, olha, eu usei o procedimento para o português europeu. Usando esse peso a priori aqui, eu podia até explicar por quê. Tá certo? Isso aqui é o tamanho da árvore, um dos nossos terminais, isso aqui é o tamanho da amostra. Isso tem uma razão de ser. Mas fazendo isso, foi essa a única árvore que recebeu peso. Quer dizer, essa árvore, das 6.000 árvores possíveis, essa daqui ficou com um peso, na verdade é 0,99, usando 150 mil símbolos. Olha, é uma coisa surpreendente. Você tem 6.000 árvores para você colocar peso. Então a gente calculou aqueles pesos e depois normalizou para dar uma probabilidade. E você tem uma árvore com peso 0,99 e 6.000
cuja soma total é menos que 1%. Quando uma coisa assim acontece, tem um teorema, não. Tem um teorema. Não é possível. Não é possível que isso aconteça por sorte. Ou seja, apesar de que o algoritmo no contexto é sensível, não sei o quê, aquela primeira coisa que ele descobriu, com esse novo procedimento, a gente reencontra, e de maneira mais impressionante, de 6 mil árvores, só uma sobrou. E português brasileiro, o que aconteceu? Bom, mais uma boa notícia. Português brasileiro, a gente conseguiu essa árvore, que é a boa árvore, com probabilidade de 0,8. Ou seja, de 6 mil árvores, uma, que é a boa, teve esse peso. Depois tem uma outra meio estranha, que tem peso 0,1. E todas as outras 5.998 tiveram, todas juntas, menos que 1%. Então, o que a gente pergunta? Não é. É uma coisa estranha que, bom, agora a gente tem uma ideia, mas não é. Bom, então, qual que é o fato matemático que está por detrás disso tudo? Né? Não é possível, são 6 mil árvores, só uma sobra. E o fato matemático mais natural de conjecturar é o seguinte: vamos supor que todas as árvores, que todos os textos foram gerados por uma única árvore probabilística. Né? Uma o português europeu e uma outra o brasileiro. E aí eu tenho algumas sujeirinhas no caminho, né? Tudo bem, tem umas sujeirinhas. Essas sujeirinhas enganam o algoritmo no contexto, mas não enganam isso aqui. E aí eu faço esse procedimento. Será que ele consegue identificar? E aí é o teorema. Esse é o teorema que nós demonstramos, que a Florência demonstrou. Bom, eu estou revisando de novo, tá certo? Numa única árvore. Isso nos leva à seguinte conjectura: se a amostra de textos codificados for gerada por uma única árvore, então o peso dessa árvore tenderá a 1 quando o tamanho da amostra cresce. Isso é verdade. Isso nós demonstramos. É uma demonstração bem natural. Essa é combinatória. Tem algumas desigualdades delicadas e a gente teve uma demonstração inicial feita à mão de força bruta que nós fizemos em São Paulo e depois melhoramos usando umas desigualdades que o INPA TISA propôs. Isso é pura combinatória. É pura combinatória. E a minha última transparência, eu acho que é essa daqui. Desculpa, está em inglês? Desculpa, está em inglês porque a gente tinha preparado para contar no Buenos Aires em inglês e esqueci de traduzir. Tá, então, se a gente tem uma árvore probabilística, né, que é o tal e as probabilidades associadas a ela, para quase toda a amostra gerada por ela, a probabilidade associada ao tal vai para 1. Ou seja, o procedimento converge, e isso é um fato combinatório. Não dos mais... Não sei se é muito difícil, ele tem uma desigualdade fina que está lá. Bom, o que falta demonstrar agora? A gente ainda não tem uma boa velocidade de convergência. Né? A gente sabe que é uma constante aí, mas que eu não tenho ainda uma expressão adequada para ela. Então, o próximo passo é demonstrar a velocidade de convergência. Aliás, esse próximo passo também vale em relação ao algoritmo no contexto. O algoritmo no contexto ele é consistente, eu disse para vocês. Quando a amostra aumenta, ele vai, desde que não haja sujeira, ele é tonto. Ele é consistente, porém tonto. Mas a gente não sabe a velocidade de convergência. Num resultado recente, a Veronique Momme, o Bernard Schmitt e eu demonstramos agora uma velocidade que ainda tem constantes ruins. Possivelmente aí a gente está na fronteira da pesquisa, porque há 10 anos atrás eu fazia teoremas assintóticos sobre os instantes de ocorrência de eventos raros. Demonstrava que assintoticamente ia para uma exponencial em casos muito gerais, sistemas misturadores gerados por mais diversos sistemas dinâmicos aí. E um dia eu fiquei muito chateado porque eu vi uma resenha do livro do Aldous, feita pelo Richard Hatia, e ele dizia assim, Aldous disse que quem diz fazer matemática aplicada e dá teoremas limites sem colocar velocidade de convergência, não faz uma coisa séria. E ele acrescentava, e eu acrescento, quem faz isso não é sério. Eu falei, mas como, mal educado, por que eu fazia aquilo? Depois de ficar muito bravo, né, eu quase que teria batido do Richard Hatia. Eu falei, mas tem razão. Eu não posso dizer que eu faço coisa aplicada, eu não digo a velocidade. Se eu quero analisar textos, eu tenho que dizer para o linguista, olha, me produza um texto com 50 mil símbolos.
Se eu encontro outras árvores além daquela correta, eu tenho que saber por que aconteceu isso. Eu sei que no laboratório de física, muitas vezes você apaga essa sujeira. Quer dizer, o meu amigo Márcio Cassandra, que é físico, disse que o Galileu Galilei não podia ter visto experimentalmente o que ele viu. Ele sabia o que estava certo, o que não estava certo, ele apagava. Tá bom, isso se faz. Mas nós somos matemáticos, né? Então a gente tem que entender a nossa ferramenta. Então, eu acho que agora o desafio é que todos esses teoremas de combinatória que o Rissanen propôs há 20 anos, que agora se demonstraram, agora a gente tem que saber a velocidade de convergência. Isso não foi feito ainda. Então, se alguém tiver fome de ver matemática servir de cara para áreas importantes, como genômica, como linguística, por exemplo, a gente não tem nada em linguística computacional com o português. Então é uma área que tem uma importância óbvia e que tem uma bela matemática por detrás, porque tem modelos matemáticos interessantes, como as cadeias de alcance variável, e tem demonstrações interessantes a fazer, tem combinatória bonita a fazer. Então uma bela área é isso, estudar velocidade de convergência, velocidade de robustez. Uma pergunta, a última coisa que eu faço hoje. Vamos supor que eu pegue um texto e eu suje um pouco o texto. Eu ponho algumas mesóclises lá. E eu codifico. E eu não digo para o Marcelo que para os mesóclises. Então eu digo, Marcelo, aqui tem um texto, tem alguma coisa suja, me encontre a sujeira. Isto é, você tem uma situação de regularidade que de vez em quando é perturbada. Como a regularidade no banal, ela é estocástica, é um problema de identificação de padrão não banal. Eu tenho um amigo que trabalha na indústria na França, que estava me contando algumas questões que eles estão pensando, é detecção de ruídos estranhos. Por exemplo, num avião, um detector automático de ruídos estranhos. Sabe quando está dirigindo o carro, você vai assim, pim, 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 você fica ouvindo, quem é que está aí? Saber se o motor está quebrando. Você poderia imaginar coisas assim, um detector de ruídos estranhos. Ou numa estação de trem, um detector de comportamentos estranhos. Mas estranho em relação ao quê? Em relação ao que se fazia antes. Mas o que se fazia antes? Então, o que você tem que fazer aí é ter um reconhecimento em tempo real daquilo que é o padrão, que é masculino determinístico, para ver o que sai daqui, o que sai de lá. Então, essa outra pergunta é a maior importância. Bom, eu espero que tenha a matemática saído, né, dessa questão linguística. E é isso. Obrigado. Os linguistas discutem por quê. Eu acho que há várias opiniões. Eu acho que a maior parte dos linguistas pensa que há uma espécie de mecanismo biológico que tem um tempo de validade, né? Que é 2, 3, 4 anos. E que depois ele diminui. E tem gente que mantém esse mecanismo mais vivo, um pouco como os pintores. Toda criança tem um talento para desenho, para cor, notável. Né? E depois a gente perde esse talento. Talvez os pintores são pessoas que ficaram crianças e conseguem utilizar esse talento. E as pessoas que falam bem línguas estrangeiras, como Marcelo, possivelmente é gente que ficou um pouco criança. Assim. Eu acho que matemáticos e cientistas é gente que ficou um pouquinho criança, porque tem que ser um pouco criança para fazer coisas assim e achar que é sério, né? Então eu acho que cientistas é gente que ficou um pouco criança. Alguns com mais talento para línguas que outros, né? Eu não sei, eu não sou linguista. O problema de falar de linguística é que ninguém me faz pergunta de matemática e todo mundo faz pergunta de linguística. Não, eu não sei. Os linguistas discutem a questão. Eu acho que eles pensam que é uma espécie de tempo de validade daquele mecanismo e depois ele para. Um pouco como se diz que seres humanos do sul da Europa para baixo perdem a capacidade de digerir leite a partir de uma certa idade. Então, parece que é uma espécie de fronteira geográfica que faz com que as pessoas do norte, você é do norte, eu acho, podem ingerir leite e as pessoas do sul não podem. Então, mas que quando é criança, você pode. Então, lá na Suécia, eles podem ainda comer leite. Isso é uma coisa, é uma certa enzima que desaparece.
Então, é como se tivesse alguma enzima de aprendizagem que desaparecesse. Mas eu não sei, é um chute meu, é o de ouvir falar. De matemática, né? Ah, é para se resgatar. Bom, é interessante essa pergunta, porque você podia pegar um texto português europeu, então essa é uma brincadeira que eu fiz com o meu aluno. Um texto português europeu que dá a bela árvore português europeu, daí você faz uma frase tipo assim, me dá papá, papá, papá. Tem uma frase aí, mas assim, no tipo 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tá certo? Você põe isso aí 2 vezes no texto. O que acontece é que você aplica o ritmo no contexto, ele se engana. Ele te dá a árvore maior. E por quê? Porque quando você faz uma combinação convexa de 2 árvores probabilísticas, isso é uma outra árvore, cujo suporte é a árvore maior. É uma continha. Tá? Você pega 2 árvores probabilísticas e faz uma combinação linear convexa, isto é, com probabilidade alfa eu aplico a árvore 1, com probabilidade 1 menos alfa a árvore 2. Isso te dá uma nova árvore, cujo suporte de contextos é a superposição das 2 árvores. Né? Acontece que com o português brasileiro é uma árvore que contém a do português europeu. Quando você tem uma mistura, frequentemente o que você tem é a árvore do português brasileiro. Frequentemente. Há exceções. Há brasileiros que têm árvores surpreendentes. O Nelson Rodrigues tem uma árvore de português europeu. E quando você vê o Nelson Rodrigues, você lê, você percebe que o Nelson Rodrigues tem uma língua literária, embora muito brasileira, como língua muito distante do linguajar coloquial, que é o que nos surpreende a nós todos. Tem ênclise, aos montes, e o Jorge Amado também, o que é bem engraçado. O que dá a impressão que em ambos os casos, a língua que eles falam não é uma língua de verdade, é uma língua que eles recriaram baseado numa ideal língua baiana, uma ideal língua carioca. Não é o Plínio Marcos que escreve mesmo. Como o Saramago, que recria uma língua, a língua ideal. Mas aí, no caso, quando você mistura, o que complica muito a nossa vida. Por isso que essa ideia de considerar a floresta probabilística é interessante. Porque a floresta, ela tenta ver, para cada conjunto de símbolos, para cada amostra, para cada texto, qual o peso que cada árvore daria. E usa esse peso para obter uma probabilidade. A minha palestra, ela está disponível na rede. Se vocês, eu deixei lá, tá, com os erros todos, né, que vocês viram. Se vocês quiserem carregar, ela está disponível, ela está em www.ime.usp.br, Galves, apresentações, com 2C, sem cedilha, floresta.pdf. E lá vocês vão encontrar outras apresentações, inclusive a que eu fiz na academia, sobre a sonoridade. E se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, vocês façam o mesmo endereço, até aqui, aqui vocês põem Tico. Tico é em referência ao astrônomo Tycho Brahe, primeiro que apresentou dados públicos, para a gente querer fazer. Foi um prazer estar aqui.